Quem me acompanha e me vê nas redes sociais, ou que acompanha aqui pelo YouTube, às vezes pensa, esse cara vive uma vida, me vê postando imóveis de alto padrão, me vê com uma vida disciplinada, em lugares legais, não faz ideia do que eu passei. Se você já passou dos 40 e assim como eu, e se viu em alguma situação, em algum momento, eu tive que recomeçar minha vida do zero, com 40 anos, até outro dia eu estava morando na casa da minha mãe. Nesse meio tempo eu morei dentro do carro, morei em pensão, dormi em motel por diversas vezes sozinho e trabalhando no outro dia e morei dentro de mala, sofri acidente, capotei de carro. Fica até o final desse vídeo, que esse vídeo é para você que está na busca e se vê na situação de ter que recomeçar a vida do zero depois de uma certa idade e pensa que não tem mais jeito, que a vida, por que isso está acontecendo? Pois bem, em 2023 eu me separei de uma relação onde eu trabalhava junto e tive que recomeçar, tudo ficou para trás, eu tinha uma certa tranquilidade nessa relação. Eu fui começar do zero na casa, morando com minha mãe, sem trabalho, com pouca grana, sem um norte, com a cabeça ainda desnorteada por ter acabado de sair de uma separação, a cabeça estava ainda meio assim e tudo, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar? 40 anos morando com minha mãe, para quem não sabe, eu saí de casa com 17 para 18 anos, eu fui morar sozinho muito jovem. E desde então eu criei uma independência, uma tranquilidade, eu sempre fui independente, sempre fui muito, corri atrás das minhas coisas. Me ver morando com minha mãe com 40 anos, isso assim, acabava com o meu mental, eu me sentia que eu estava retrocedendo, que eu tinha dado para trás, que a minha vida tinha acabado ali naquele momento, mas aí eu parava e falava, cara, meu Deus, por que tá tudo acontecendo desse jeito? E um monte de coisa acontecendo, e quanto mais eu olhava, mais as coisas iam piorando. E eu ia tentando buscar um sentido para aquilo, tentando entender o porquê de tudo aquilo na minha vida. Eu sei que nada é por acaso. E nas coisas de Deus, ele faz ou ele permite que aconteça para que a gente evolua, para que a gente entenda, para que a gente, quando acontece algo com você, é para você se tornar uma pessoa melhor. Então, sempre que você passar por uma situação de recomeço, você tem que parar e analisar o que isso está querendo me ensinar que eu ainda não aprendi, para eu poder passar para a próxima fase. E sempre que você está se preparando ou precisa passar, ou se você quer viver algo novo, você tem que entender que o velho vai ter que ficar para trás. E eu demorei a entender isso. E eu fui aprendendo da pior forma possível. Eu aprendi, logo quando eu separei, eu fui morar com minha mãe, depois eu comecei, eu sem saber o que ia fazer, um amigo meu me ligou, falou, cara, tô no mercado imobiliário, entrei, mercado bom, dá para ganhar grana, você que já tem habilidade com venda, não é difícil, você precisa estudar, isso aqui, assim, você é desenrolado, comece a estudar isso aí e tal. Comecei a pesquisar no YouTube e fui buscando isso logo em 2000, no meados de 23, de 24. E nesse meio tempo, logo depois do término, eu estava ainda naquela situação que você termina, você quer buscar distração, você quer buscar ocupar a mente saindo para festa, saindo para eventos, tá andando em bando para poder estar sempre com alguém, para estar no meio de turminha. E aí, num belo dia, eu saindo de um evento, tinha acabado de conhecer uma pessoa, eu saindo de um evento de carro, quando eu pego uma avenida aqui, que chama um anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, vem um carro em alta velocidade e plau, bate atrás do meu carro, devia estar uns 80 por hora na BR. E meu carro capotou, eu só lembro de eu acordando já fora do carro e olhando, o carro virou uma lata de sardinha. Eu preocupado com a pessoa que estava comigo, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela e nem comigo, mas eu olhava para aquele carro, olhava para ela, olhava para mim e falava, meu Deus, não tem explicação isso. Tem alguma coisa, não sei. Por muito menos eu já vi muita gente indo embora
e eu ter passado por aquele acidente. Eu vou colocar aqui o carro, como ficou, como eu fiquei na sequência desse acidente. Falei, cara, tem algo maior, a minha vida ainda não acabou, eu preciso buscar um sentido para isso. Foi aí que, através desse choque de realidade, de eu quase ter morrido, que aí eu comecei a buscar um sentido para a vida, começar a buscar a evoluir espiritualmente, a evoluir mais como pessoa, a evoluir mentalmente. E nesse meu tempo eu comecei a estudar no YouTube mercado imobiliário, fiz o curso de DTI, que é técnico em transações imobiliárias, e aí arrumei um apartamento, minha mãe mora no interior, arrumei um apartamento aqui em Belo Horizonte, e fui dividir apartamento com um brother, e eu estava nessa busca de evolução, na busca de espiritualidade, de me conectar mais com Deus, Jesus Cristo, lendo a Bíblia, buscando, ir na igreja. Busquei sentido para tudo que você imaginar na vida, porque eu estava com 40 anos, morando com a mãe, e assim, eu não queria mais viver o que eu já tinha vivido, minha vida já tinha sido... Eu já tive vários recomeços na minha vida, dependendo aqui do como é que foi esse vídeo, depois eu conto com mais riqueza de detalhes todas as superações. Às vezes você pode ver algum vídeo meu na internet falando de fé, de superação, disso. Eu não falo nada de fé, de superação, não é de livro de autoajuda, não é de guru, não é de coach, não. É de vivência, é de trincheira que eu vivi na vida, que eu recomecei na dor, na pele, com sangue, com suor. Eu recomecei várias vezes do fundo do poço. E dessa vez não foi diferente. Então, quando eu me vi morando com esse amigo, eu comecei no mercado imobiliário e, por sorte, em 20 e poucos dias eu já fiz a minha primeira venda. E aí eu vi que eu tinha facilidade para algumas coisas no mercado e comecei a ter um certo resultado legal. E eu já tinha habilidade com tráfego, eu já tinha habilidade com a questão de criativos, mas eu não tinha... Eu era totalmente low profile. Eu tinha vergonha de câmera, não falava em câmera, não usava celular para gravar minha vida, não falava nada na câmera. Só que o mercado imobiliário não tem jeito, ou você faz, então eu resolvi fazer. Indiferente de tudo, eu já resolvi fazer e já quis começar diferente. Então, depois que eu comecei a botar a cara na câmera, eu não parei mais. E comecei, fui para cima mesmo, com vergonha, com indiferente do que ia falar, do que o povo estava falando, eu pegava e fazia, filmava, gravava, vídeo ruim, vídeo bom, postava e não estava nem aí. Porque eu entendi uma coisa na vida. Eu olhava no espelho e falava, você é o principal inimigo, você é o maior problema seu e a solução também. Quando eu entendi que eu era o meu maior problema e eu me olhava no espelho e sabia que só eu poderia solucionar o meu problema, que eu me coloquei nessa situação, que eu era autorresponsável por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a buscar um sentido para tudo isso e comecei a viver focado, única e exclusivamente, em dar a volta por cima, em ser uma pessoa melhor, em buscar conhecimento, em buscar um propósito, em buscar um sentido para tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu comecei a dar a volta por cima, comecei a entender, mas nesse meio tempo eu ainda estava saindo. Aí comecei a me envolver com uma pessoa, e nesse meio tempo a gente começou a se envolver, eu fui morar com essa pessoa. Cara, muito rápido eu fui morar com essa pessoa, junto eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim, e aí eu saí do apartamento, e quando eu saí daquele apartamento, porque eu tava num apartamento com um brother que tava tudo organizado, quando eu saí desse apartamento, eu buscando sentido, achando que... Enfim, eu fui morar, não deu certo, e eu tive que sair, e eu tinha montado toda uma estrutura, e toda essa estrutura ficou para trás, e eu fui sair desse apartamento para não ter que ficar numa situação que eu não queria para mim mais, porque você só vive o que você tolera. Você só vive na sua vida o que você tolera. E eu decidi não tolerar mais coisas que não fazem mais sentido para mim. E quando eu saí do apartamento, eu fui morar de Airbnb. Daí começou a saga. Eu morava no Airbnb, ficava um mês em um, passava uma semana em outra, acabava a diária de um, eu ia para outro, porque eu não queria montar mais um apartamento, eu não queria comprar mobília. Então, daí a pouco eu estava negociando imóvel aqui, de manhã, à noite eu estava dormindo dentro do carro, de manhã eu estava acordando na imobiliária lá, talvez até sem tomar banho, que eu ia direto. Eu tinha passado a noite num motel, num carro, sozinho, e no outro dia trabalhando e conseguindo ainda ter resultado mesmo, e ninguém sabia o que eu estava passando ali naquela imobiliária, eu não conversava isso com ninguém,
Eu dormi em Airbnb em vários lugares e gastando uma grana com Airbnb. Eu gastando, me alimentando super mal, mas eu ainda fazia atividade física mesmo diante dessa situação. Eu tentava ocupar minha cabeça com atividade física, senão eu ia pirar. Eu tentava ocupar minha cabeça trabalhando o máximo que eu conseguia. Então eu chegava cedo e ficava até tarde, até um dos últimos a ir embora na imobiliária que eu trabalhava. E muitas das vezes eu estava lá, eu estava virado, eu tinha dormido no carro. Às vezes acontecia de acabar a diária de um Airbnb e eu ir para outro, e na hora que eu ia tentar achar outro não tinha mais. Aconteceu uma vez eu estar fazendo uma negociação num dia de um lançamento, eu já estava com um flat alugado todo mobiliado, que é onde eu ia ficar por um tempo, e nesse dia eu fui, botei todas as minhas malas dentro do carro, porque eu já tinha alugado um flat, e estava lá um lançamento de altíssimo padrão de um condomínio de luxo aqui na região, e eu negociando, Deus abençoou, atendi o cliente. No meio do atendimento lá com o cliente, eu recebo uma mensagem que era do pessoal do flat falando que eles iam precisar de mais garantias e que eles iam devolver meu Pix, que já estava pago a mensalidade e a caução que eles tinham me pedido. Eles mandaram o dinheiro de volta para mim e falaram agora só segunda-feira, isso era num sábado de manhã, eu negociando, fechei o negócio com o cliente, um terreno de quase 2 milhões de reais, e com toda a minha vida dentro do carro, do lado de fora, e eu lá, sorriso até aqui, trabalhando numa boa, e de lá eu tinha que sair para atender um outro cliente na região centro-sul daqui de Belo Horizonte, e na região centro-sul tem muito andarilho, tem nóia, tem tudo, e eu com toda a minha vida tudo que eu tinha estava dentro daquele carro. E eu parei, fui lá, fiz a segunda visita, depois de já ter fechado 2 milhões no negócio, sem cabeça, sem nada, desci correndo para Centro-Sul, fui atender esse outro cliente, cheguei lá, atendi o cliente e ficava no meio do atendimento só pensando, Deus, protege meu carro, não deixe que abra vida, tudo que eu tenho está ali dentro, Deus e sem saber onde eu ia dormir, sem saber o que eu ia fazer. Eu vou tentar colocar imagem aqui das coisas que eu estou falando, que eu devo ter aí imagem aí do momento do acidente, eu devo ter imagem das malas no carro, devo ter imagem do dia lá, eu fechando o negócio, tem imagem de eu batendo o sino com a roupa todo mal vestido. 3 garis, um bis e um float. De eu acho 5 ou 6 unidades, eu conseguindo trabalhar, conseguindo performar, mesmo passando por tudo isso, e ninguém sabia que eu estava passando por isso. Então, assim, se você está recomeçando do zero, se você... Eu não considero que eu recomecei do zero, eu recomecei sem nada, tinha um teto, graças a Deus, com a saúde e a cabeça e toda a bagagem que eu já tinha de vida e a habilidade de vendas. Fora isso, foi raça, foi pele no jogo, skin the game, fui para cima e fiz o que precisava fazer do jeito que dava, o quanto eu conseguia. Eu tive um momento que eu não conseguia levantar da cama porque eu não conseguia entender por que eu estava passando por tudo aquilo. Nesse meu tempo, eu resolvi fazer um curso de oratória, fui parar o carro na porta desse curso, quebraram o vidro do meu carro, roubaram o meu computador, que era o único computador que eu tinha, um MacBook com todos os livros, eu estava gravando um material na semana, e eu tinha levado os livros, eu tinha levado o perfume, tinha levado coisa para poder trocar de roupa, e enfim. E assim, começou tudo a dar muito errado na minha vida. Então, assim, era dia eu dormindo no carro, no outro dia eu na imobiliária trabalhando, era dia eu dormindo dentro de mala, com roupa em mala, era eu no outro dia tendo que atender cliente, saindo do motel, porque eu não tinha onde dormir, então eu dormia no motel, às vezes eu encostava o carro, cheguei, assim, tudo que você imaginar, só que eu não parei, eu não desisti, eu não vi aquilo como fim, eu vi aquilo como uma situação que Deus permitiu que eu passasse, porque eu precisava passar para poder ir para o próximo nível, que eu precisava evoluir, que eu precisava esquecer, eu precisava ser massacrado, quebrado, triturado para poder nascer e poder criar casca e entender o sentido, buscar propósito, buscar coisas que eu não buscava antes na minha vida, porque para minha vida era só oba-oba, e aí muita coisa começou a fazer sentido. Então, assim, se você estiver passando por uma situação, se você já passou dos 30, 40, 50 e perdeu um ente querido, perdeu seu marido, perdeu sua esposa recentemente, faliu sua empresa, perdeu seu emprego e está se vendo numa situação onde você acha que está no fundo do poço, entenda uma coisa, se você tem saúde, você já tem tudo para recomeçar. O fundo do poço, ele é o lugar
onde você vai mais aprender, onde você vai ter boas ideias, onde você vai ter que dar o seu gás ali para poder sair. E pode ter certeza que depois que você começa a subir e você vai buscando, você vai melhorando e você vai entendendo que tudo na vida vem para te ensinar algo e você aprende algo com aquilo, tem fé, entra em ação, não fica parado, você tem que estar em movimento, você tem que pagar o preço, você tem que ir para cima, indiferente das circunstâncias que você estiver vivendo, vai para cima com tudo, não para, se cuida, cuida de você, cuida do seu templo, que é onde Deus habita, cuida da sua saúde, busca conhecimento a qualquer custo, busca ser melhor do que você foi ontem, e tenta ser assim, você tem que pensar, cara, meu relacionamento não deu certo, eu era uma pessoa ruim, então eu tenho que melhorar como pessoa para eu poder me relacionar com alguém. Então você tem que entender assim, eu preciso me tornar a pessoa para eu poder ser a pessoa que vai somar na vida de outra pessoa. Antes de eu buscar um relacionamento, antes de eu buscar qualquer coisa, você precisa estar completo. Depois que você aprende a viver só, depois que você aprende a ser uma pessoa que tem paz em estar sozinho e para com carência de querer estar atrás de gente, para de buscar validação, começa a fazer o que está no seu coração, que Deus colocou no seu coração ali, começa a buscar um sentido, começa a pagar o preço, começa a fazer diferente do que a maioria está fazendo, para poder seguir o que você acredita que é o certo, que para cada um vai ter um sentido. Para mim é um, para você vai ser outro, para outro vai ser outro, e tá tudo bem. Tem gente que vai ter fome para querer chegar no topo, tem gente que vai ter fome para ter uma vida tranquila, tem gente que vai querer ficar aonde está e tá tudo bem, não tem certo para nada nessa vida, não tem hora para nada. Tem gente que vai chegar no sucesso com 40, tem gente que vai chegar com 50, tem gente que nunca vai chegar, tem gente que não quer ter sucesso. Tem gente que quer ficar onde está, tem gente que gosta de viver na paz, tem gente que gosta de viver no caos, tem gente que gosta de viver na agitação da cidade. E tá tudo bem, não tem nada de errado na vida. Só que a vida, ela foi feita para você vem ao mundo para evoluir. E quanto mais você evolui, mais você desfruta. Porque prosperidade não é sobre coisas. Prosperidade real é sobre você estar completo em todas as áreas da sua vida. E os bens materiais vai ser consequência dessa completude que você conseguiu conquistar nessa busca de ser alguém melhor, nessa busca de estar completo. Porque você sendo uma pessoa completa contigo e buscando ser melhor em todas as áreas, quando você se relaciona com alguém, você não busca uma pessoa para trazer a felicidade para você, porque você já é feliz. Então essa pessoa, quando ela vem para somar. E você consegue ter você, quando entrar numa relação, você não vai entrar por carência, você não vai entrar por dependência emocional, você vai entrar para ser a pessoa que vai somar com a outra pessoa que também vai estar no mesmo nível que você. E se isso acontecer, fechou. Harmonia, amor e segue. Você vai encontrar uma companheira de vida, um companheiro de vida. Se não for para ser assim, é melhor que não seja, para viver algo que não está de acordo com o que você almeja para você. Então, assim, se você está começando, acabou de entrar numa situação de recomeço, saiba, para tudo na vida tem jeito. Você não pode parar, você não pode desistir, você tem que entender que você tem que buscar evolução, você não pode ficar parado, você tem que estar sempre em movimento, indiferente das circunstâncias. Teve dia que eu fiquei caído na cama, teve dia que eu não tinha o que comer dentro de casa, eu estava comendo miojo, eu cheguei a pesar 80 e poucos quilos. Mas eu saía, eu tentava fazer uma atividade física, mesmo fraco, debilitado, eu fazia o que dava, eu tinha dia que eu levantava e falava, Deus, hoje eu vou fazer o que está no meu controle, o que eu não consegui controlar, eu entrego nas mãos do Senhor, Pai, porque parado eu não vou ficar. E eu saía do jeito que dava, fazia o que podia, gravava um vídeo, fazia um conteúdo, fazia as ligações que eu conseguia fazer, atendia o cliente quando tinha cliente para atender. Então, assim, você não pode parar nunca. Lia a quantidade de páginas que eu dava conta de ler naquele dia, assistia os vídeos no YouTube sobre evolução, sobre estoicismo, sobre temas que poderia agregar na minha vida, podcasts. Se você está passando por uma situação dessa, coloca aqui nos comentários o que você está vivendo, como é que está a sua vida agora, se esse vídeo fez sentido para você,
Se você tem algum amigo, amiga que está passando, que está recomeçando a vida, que perdeu o trabalho, que quebrou na empresa, que se separou recentemente, manda para ela entender que tudo na vida, nada é por acaso. E que se ela está passando por isso, é porque ela tem que aprender algo, ou se ele está passando por isso, é porque ele tem que aprender algo, e que se ele não parar e se ele continuar, ele vai conseguir dar a volta por cima, assim como eu estou conseguindo. E assim, eu não cheguei nem perto de onde eu almejo e estou buscando cada dia mais e mais para alcançar. Se você é uma pessoa inconformada e não para, você pode ter certeza, a sorte vai te encontrar no movimento. Vai para cima, não desista, você pode ter certeza. Deus abençoa quem paga o preço, quem tem fé, quem entra em ação, quem vai para cima, quem busca ser melhor, quem busca ajudar o próximo. E se esse vídeo ajudar uma pessoa a ser uma pessoa melhor, se esse vídeo ajudar uma pessoa que está pensando em desistir, eu já fiz meu papel, eu já ganhei meu dia. Então, esse é meu propósito, é ajudar as pessoas através do que eu já vivi. Aqui não tem papinho de guru, aqui não tem papo de coach, aqui não tem papo de livro de autoajuda, aqui é vida real, aqui é trincheira de quem veio da lama e recomeçou. Então, assim, se você está passando por qualquer situação, já bota aqui nos comentários, já se inscreve aqui no canal. Dependendo dos comentários, dependendo de tudo, eu venho e faço um vídeo eu faço um vídeo documental aqui, contando toda a minha jornada, de vários recomeços, de tudo que eu já passei na minha vida, que não foram poucos recomeços, foram vários, que muita gente que me vê não imagina o que eu já passei e o que tudo, assim, como eu ainda estou de pé. Se eu estou de pé, se eu estou conseguindo, você também consegue. Então manda esse vídeo para alguém que precisa pegar essa visão, manda esse vídeo para alguém que está pensando em desistir. Já coloca aqui nos comentários, eu não vou desistir, eu vou para cima e vou fazer, porque Deus abençoa quem paga o preço, entra em movimento, que tem fé e entra em ação. Vamos para cima e até a próxima.